Olá pessoal, tudo bem? Então, para essa nossa última aula, que é a aula 30 da frente 8E, eu tinha preparado uma apresentação, mas infelizmente não sei o que aconteceu com o meu computador. Eu acho que ele já entrou de férias antecipadamente e ele não liga, então eu vou utilizar a apostila mesmo para mostrar as imagens para vocês e explicar como é que acontece, tá? Então, essa aula 30 da frente 8E, ela fala sobre energia e sobre combustíveis. E a gente sabe que a energia, ela é fundamental para a vida. Por exemplo, a gente já trabalhou aqui sobre carboidratos, a gente já trabalhou porque os carboidratos eles são fontes de energia, né, para o nosso corpo. Então, os alimentos que a gente ingere, eles fornecem energia para o nosso corpo. Também a gente já falou sobre os veículos que queimam combustíveis e transformam essa queima, produz energia para movimentar os veículos. E agora nós vamos falar sobre as formas de energia para abastecer os circuitos elétricos. Por exemplo, a energia das hidroelétricas, do petróleo, da biomassa. Aqui no Brasil a gente usa bastante a cana-de-açúcar para fazer etanol, né, que é biomassa, mas também é muito utilizada a lenha. E então as principais fontes de energia aqui no Brasil a principal é a hidroelétrica, né? Que é a eletricidade a partir das correntes de água. Mas também utilizamos muito a energia a partir do petróleo, por exemplo, o gás liquefeito do petróleo, a gasolina, o querosene, o diesel, todos aqueles óleos combustíveis que são utilizados em motores de carro, tudo isso é fonte do petróleo, são formas de energia. Também o gás natural, que é o GNV, né? Bastante utilizado aqui no Brasil para movimentar automóveis, o GNV. A biomassa, como eu já citei, a biomassa principal aqui no Brasil é a cana-de-açúcar para a produção do etanol, mas a gente também utiliza a lenha e o biogás, que vem dos biodigestores, né? Já falamos sobre biodigestores. Além de biodiesel, que está muito em voga desde que o governo exigiu que o biodiesel fosse adicionado ao diesel numa certa porcentagem, né? Também o carvão, que é uma forma de energia um pouco ultrapassada, porque ela gera muito particulado, além de gás carbônico, então ela está um pouco ultrapassada, mas também é muito utilizada no Brasil ainda, tá? O que está bastante em voga agora? A energia solar, a energia eólica, mas aqui no Brasil a energia eólica, apesar dela ser bastante aconselhável, porque ela produz muito pouco impacto ambiental, ela ainda não é muito utilizada por causa do seu custo de instalação. Também o xisto, que aqui no Brasil ainda não é muito utilizado, mas nós temos uma grande reserva de xisto betuminoso que pode ser futuramente utilizada como forma de energia. Então agora vamos falar sobre as principais usinas que produzem energia no Brasil. Exemplo, as hidroelétricas. A hidroelétrica é a mais utilizada para produzir energia no Brasil. Então aqui a gente tem a figurinha da usina hidrelétrica. Como é que funciona? Isso aqui é uma barragem, a barragem de água. Nós precisamos ter um grande caminho de água para fazer ele chegar aqui com força e com altura. Então eles acabam inundando grandes áreas de terra para formar essa barragem de água. E aí ela vai chegar aqui com uma certa força e não vai faltar água, a não ser quando deixa de chover, né? Porque daí o nível do rio fica muito baixo e da barragem também, consequentemente. E aí a produção de energia diminui na forma de hidrelétrica. E é muito importante que seja bem planejado, por quê? Porque ela tem que ter um desnível para chegar aqui
com uma certa altura, porque como que funciona a produção de energia aqui na hidrelétrica? Então aqui a gente tem o lago, a água chega aqui e aí ela cai. Por isso que é importante que o lago tenha um certo declive em relação à usina. Ele tem que vir com força, essa água tem que vir com força e com altura para chegar aqui e conseguir cair com força para chegar aqui na turbina. A hora que ele chega aqui na turbina, o impacto da água com as pás da turbina rotaciona esse eixo aqui. Vocês estão vendo aqui que na turbina é cheio de pazinhas, né? O impacto da água com essas pazinhas rotaciona o eixo da turbina. Aqui, a energia mecânica, que nesse caso é a energia cinética, né? A energia da velocidade, está disponível. Sempre lembrando que a energia que traz a água até a turbina é a energia potencial gravitacional, né? Então, aqui se transforma a energia potencial gravitacional, que é a da altura, até chegar na turbina. Na turbina vai se formar energia cinética por causa da velocidade que a água vai agitar as pás da turbina. E aí, depois da turbina, é acoplado um gerador. Então, aqui na turbina está acoplado um gerador ao eixo dessa turbina. E conforme a água chega aqui e movimenta as pazinhas, o gerador também gira, porque o eixo está acoplado. E esse gerador aqui é o que tem a função de gerar energia elétrica. Então, o gerador, ele transforma a energia mecânica, que nesse caso aqui é a cinética, né, da velocidade, em energia elétrica. Mas também poderia ser tração animal, a energia de ondas. Essa energia mecânica aqui vai ser transformada em energia cinética pelo gerador, tá bom? Depois disso, passa pelo transformador. Por que passa por um transformador? Então, a gente tem aqui, ó, aqui está o transformador. O transformador, ele serve para elevar a tensão, ou seja, a tensão é em volts, né? Vocês entendem que depois, na nossa casa, é ou 110 ou 220 volts. Mas aqui na usina, eles produzem numa alta tensão. A função aqui do transformador nesse momento é elevar ainda mais a tensão. Por quê? Porque até chegar na nossa casa, parte dessa tensão vai ser perdida. Então, esse transformador aqui, ele eleva a tensão em volts que foi produzido pelo gerador. E aí, sim, ela é transmitida aqui. E aí, esse transformador aqui, ele é aquele famoso trifásico, tá? É o transformador que eleva a tensão em volts. E aí depois vai para transmissão aqui e isso aqui que vem para as nossas casas. A hora que chega na nossa casa, tem um novo transformador, que é aquele que vocês vão lá fora da casa, quando cai a luz e ligam uma chavinha. Aquele lá é o transformador que serve para diminuir a tensão que está chegando, porque ele foi transmitido com uma alta tensão. Até chegar na nossa casa, ele está perdendo tensão, mas ele ainda está em alta tensão. E na nossa casa vai ter que ter um transformador monofásico para transformar ou para 110 ou para 220 volts, ou seja, baixar a tensão. Tranquilo?